Fala galera que sempre nos acompanha aqui no Insta, tranquilo? Como é que vocês estão? Primeiramente, excelente começo de semana para todo mundo, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da semana. Como sempre, você que está chegando aí, primeira coisa que você vai me dizer é se o som tá legal. O Instagram de vez em quando fresca com a gente, não entrega o som direito, entrega picotando, e aí é preciso reiniciar. Então me diga aí se o som tá de boa, se o som tá ok. E segundo, vão dizendo de onde vocês estão nos acompanhando nessa segunda-feira pela manhã, finalzinho da manhã já, de qual cidade vocês estão acompanhando. Vão sentando o dedo aí no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. José Newton, valeu meu patrão, forte abraço. O Márcio, advogado, o G Eventos. Opa, tem um dizendo que está sem áudio, outro está dizendo que está com áudio. Aí outro diz que está com áudio, som ok. Tiago Zion, grande tricolor, Tiago, som de primeira. Leandro está dizendo que está ok. Beleza então. José Josiel, o Anne Brasileiro está dizendo que está ok. Abel Nascimento está nos acompanhando de Natal, no Rio Grande do Norte. Emanuele Marinho. Pronto, tá dizendo que voltou. Galera de Paulista, o pessoal da Cerveja Platônica tá por aqui. Um abraço, galera, lá de Minas Gerais. Bom, vamos lá então. O objetivo da live de hoje é nós falarmos sobre o crime de peculato, tá certo? Que é um dos crimes que, vamos dizer assim, voltou à moda de ser discutido nos últimos dias. Por quê? Veja, eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Eu vou dar uma informação conforme a informação está sendo vinculada por parte da imprensa brasileira. Mais especificamente, eu vi essa informação ser muito repisada por um repórter chamado Roberto Cabrini. Roberto Cabrini trabalha no SBT. Ele tem um programa chamado Conexão Repórter. Para mim, as melhores reportagens que nós tivemos nos últimos tempos sobre essas questões envolvendo a pandemia foram do Cabrini, foram do Conexão Repórter. Eu não sei se vocês acompanham. E primeiro o Cabrini começou a falar sobre isso e depois a Polícia Federal, o Ministério Público Federal começaram também a se manifestar no sentido de que hipoteticamente, ok, pretensamente, existe uma suspeita de ocorrer desvio de verbas que seriam destinadas ao combate à pandemia, superfaturação na compra de insumos, superfaturação na compra de respiradores e por aí vai. E por causa dessas investigações já teve gente no Rio de Janeiro que foi preso por isso, houve pedido de impeachment de governador de estado da federação, houve um pedido que já foi recebido no estado do Amazonas, se eu não me engano, já protocolaram pedido de impeachment no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. E por causa de toda essa situação, voltou à tona nos últimos dias, principalmente aí de sexta para cá, a discussão sobre a caracterização do crime de peculato. E tem muita gente me perguntando, seja no direct, seja no plantão de dúvidas do Jus 21, quais são as particularidades, quais são as peculiaridades do crime de peculato. E o objetivo da live hoje é isso. O que nós vamos fazer na live hoje é tentar entender o que é o crime. Essa travadinha aí não foi a internet, não, foi que chegou ligação no WhatsApp na hora da live. Então nós vamos tentar entender o que é o crime de peculato e também vamos tentar entender essa discussão, porque eu vejo muita gente dizendo: estão querendo aumentar a pena para o peculato, estão querendo colocar agravante para o peculato em época de epidemia. Pouca gente sabe, tá? Mas a prática de qualquer crime, não só crime de peculato nesse período, ele já é genericamente agravado. Ele tem a causa de aumento de pena na segunda fase da dosimetria e nós vamos falar sobre isso também. Bom, mas vamos lá, vamos começar pelas características gerais. Peculato é um crime funcional. O que é que significa dizer que peculato é um crime funcional? É um crime de funcionário público contra a administração. Os crimes funcionais, eles estão listados, estão previstos no Código Penal do artigo 312 até o artigo 326. Opa, professor, pare!
Esse título dos crimes de funcionários públicos contra a administração do Código Penal vai do 312 ao 327. Eu sei. Só que tipificação propriamente dita de crime de funcionário contra a administração, começa no artigo 312 e vai até o artigo 326. O artigo 327 do Código Penal, no seu caput e no seu parágrafo 1º, nos apresenta a definição de funcionário público para fins de direito penal. E no parágrafo 2º, uma causa especial de aumento de pena para os crimes funcionais, que pode ser manifesta na terceira fase da dosimetria. Não é o objetivo da live, mas apenas para dar essa indicação para vocês. O artigo 327, caput e parágrafo 1º, ele nos indica, inclusive, a diferenciação entre aquilo que a doutrina convenciona chamar de funcionário público propriamente dito ou funcionário público originário, tanto faz, tá? Galera que está estudando para a prova de concurso das carreiras policiais, se liga nessa nomenclatura. Funcionário público propriamente dito ou originário. Os termos são equivalentes, os termos são sinônimos. São aqueles que estão definidos no caput do artigo 327. São aqueles que desempenham, ainda que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Já o parágrafo 1º do artigo 327 nos define aquilo que, por falta de um nome melhor, doutrinariamente se convencionou chamar de funcionário público por equiparação ou equiparado. Sempre que alguém numa prova de concurso falar funcionário público por equiparação ou equiparado, estará se referindo à definição do parágrafo 1º do artigo 327. Então, tipificação mesmo de crime funcional é do 312 ao 326. E, por desencargo de consciência, tá? Embora exista uma profunda discussão doutrinária, eu particularmente entendo que o artigo 326 está tacitamente revogado em decorrência da vigência da Lei de Licitações. O artigo 326 do Código Penal, depois que a Lei de Licitações entrou em vigor, que é a Lei 8666, ele estaria tacitamente revogado, porque a conduta tipificada no artigo 326 também está tipificada como crime na Lei de Licitações. E aí você há de aplicar. Para solucionar esse conflito aparente de normas penais, você há de aplicar o princípio da especialidade, que por óbvio será prevalente a tipificação constante na Lei de Licitações em detrimento do Código Penal. Mas, como nós estamos falando especificamente de peculato, e aí eu vou voltar às características gerais do crime, como eu disse, peculato é um crime funcional, é um crime próprio. O que é um crime próprio? É um crime que exige uma característica específica do sujeito ativo do delito, que nesse caso é ser funcionário público, próprio ou por equiparação, tanto faz, tá? Qualquer um que seja tido pela lei penal como funcionário público, seja propriamente dito ou equiparado, pode incorrer em peculato. Aí já vem um detalhe inicial que vai ser muito importante daqui a pouco. Embora peculato seja um crime próprio, embora peculato seja um crime funcional, ele admite, estou afirmando, ele admite coautoria ou participação de particulares. De novo, que peculato é um crime próprio, nós sabemos. Que peculato é um crime que exige que o sujeito ativo possua a característica de ser funcionário público, próprio ou equiparado, isso já está colocado. Agora, ainda que seja um crime próprio, ele admite tanto o concurso de pessoas na modalidade coautoria, quanto na modalidade participação. Eu posso ter particulares incorrendo no crime de peculato, desde que estejam em coautoria ou participação com funcionários públicos. Para quem ainda não está acostumado com essa nomenclatura, o termo particular em questões de direito penal deve ser entendido como o antônimo, como o oposto de funcionário público.
para fins penais, todos aqueles que não se adequam à conceituação de funcionário público residualmente são denominados de particulares. Vou dizer de novo, tá? Para fins de direito penal, todos aqueles que não se enquadram no conceito de funcionário público próprio ou equiparado são residualmente tidos como particulares. E um particular pode sim praticar peculato. Aí tem gente que vai me questionar, mas espera aí, macho velho, ser funcionário público é circunstância pessoal. E as circunstâncias pessoais são incomunicáveis. Cuidado! As circunstâncias pessoais, elas não se comunicam aos coautores ou partícipes, salvo quando elementares do crime. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Está lá na parte geral do Código Penal. Vou dizer de novo. As circunstâncias pessoais são incomunicáveis, salvo quando elementares ao delito. O que é uma circunstância pessoal elementar do crime, elementar do tipo penal? É quando a característica pessoal do sujeito ativo, ela já consta na definição normativa do crime. Então, o crime de peculato, ele tem na sua definição a expressão funcionário público. Ora, ser funcionário público é uma circunstância pessoal, mas é também elementar do tipo, consta na definição normativa do crime. Logo, é perfeitamente transferível a coautores e partícipes. É perfeitamente transferível a particulares. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso de um jeito mais remoso, traduzindo isso de um jeito mais rasteiro, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Se eu tenho um funcionário público e um particular, e eles estão agindo juntos, desde que o particular saiba ou lhe seja minimamente razoável presumir que o seu comparsa é um funcionário público e eles estão agindo juntos praticando conduta que a lei define como peculato, ambos poderão responder por este delito. É aquela história. Eu tenho João, funcionário público, José, particular. José sabe ou lhe é razoável presumir que João é funcionário público. Os dois agindo em coautoria ou em participação praticam conduta que a letra da lei define como peculato. Nesse caso, ambos, o funcionário público e o particular, responderão exatamente pelo mesmo crime. Responderão pelo crime funcional de peculato. É o que Nelson Hungria, na doutrina clássica dele, chama de premissa da contaminação. Se você já estudou peculato pela obra de Hungria, você já viu que Hungria fala muito isso, em premissa da contaminação. A função pública contamina todos os particulares que estejam agindo de forma consciente com o funcionário público. A famosa premissa da contaminação do grande mestre professor Nelson Hungria. Bom, se você já sabe essas características elementares, agora nós podemos começar a tratar do peculato em si, da definição normativa. Em que pese nós termos 4 modalidades distintas de peculato, Giovanni, 4 modalidades distintas de peculato, sim. Eu tenho o peculato apropriação ou desvio, que é a primeira modalidade. Eu tenho o peculato furto, que é a segunda modalidade. O peculato culposo, a terceira. E o peculato mediante erro de outrem. Algumas pessoas falam em peculato eletrônico, mas peculato eletrônico é uma expressão que não é recepcionada pela maioria da nossa doutrina. Na verdade, existe um crime específico para isso. Basicamente, nós temos 4 modalidades de peculato. Peculato, apropriação, desvio, que está no caput do artigo 312. Peculato, furto, parágrafo 1º do artigo 312. Peculato culposo, parágrafo 2º do artigo 312. E peculato mediante erro de outrem, que é o artigo 313. É por isso que quando alguém chegar para você perguntando, define aí peculato, a primeira coisa que você vai ter que dizer é qual?
Porque eu não posso dar uma definição única de peculato. Eu tenho que saber qual a modalidade de peculato que está sendo questionada para que eu possa dar a definição. Existe uma ideia genérica, existe uma ideia empírica, uma ideia teórica, que peculato é quando o funcionário público dá o ganha, dá a Elsa, dá o Signal, dá o Ctrl Alt Del, cabrita, pega, subtrai, desvia bens públicos. Essa ideia empírica, embora sirva de ponto de partida, ela é muito limitada. Eu já vi várias e várias vezes as pessoas dizendo, olha, peculato é quando o funcionário público dá a Elsa lá, é quando o funcionário público subtrai, é quando o funcionário público desvia, é quando o funcionário público pega alguma coisa que é do governo. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, vocês já escutaram essa história também. Eu insisto, é um ponto de partida para compreender peculato? É, mas se você só tem isso na cabeça, você vai errar qualquer caracterização de peculato que precisar fazer, porque é uma conceituação extremamente limitada. Extremamente limitada porque, na verdade, isso corresponde apenas a parte das modalidades de peculato, e segundo, porque ela tem uma falha técnica. E aí eu gostaria de abrir mais um parêntese inicial com vocês. Muitas pessoas dizem que o crime de peculato é o crime que tem por objeto bens públicos. Cuidado, isso é uma informação parcial. Cuidado, eu vou repetir, mas já estou me antecipando, essa informação é parcial. Peculato atinge bens públicos, ponto. Cuidado. Primeiro, peculato atinge bens públicos ou bens privados em certas situações. Quantas e quantas vezes eu não já vi gente errar questão de prova de polícia, errar questão de prova de OAB por não se ligar nesse detalhe. O crime de peculato tem, por regra, como objeto, bens públicos, mas é possível sim o peculato ser praticado em detrimento de bens particulares, desde que satisfeitas certas pré-condições. De novo, o peculato pode ser cometido tendo por objeto bens particulares, desde que certas pré-condições sejam satisfeitas. E um detalhe, não é qualquer bem, seja público ou privado, que pode figurar como objeto de peculato. Apenas bens móveis, de novo, apenas bens móveis podem figurar como objeto de peculato. Bens imóveis são inidôneos à caracterização do crime de peculato. Isso é tão importante que eu vou dizer de novo. Bens imóveis são inidôneos, não se prestam, não podem ser utilizados para a caracterização de peculato. Se você escutar alguém chegar dizendo, houve a prática de peculato em detrimento de uma sala comercial, de um apartamento, de um terreno, de uma vaga de garagem, pode dizer, pare que está errado. Não, mas deixa eu lhe contar a história. Não precisa não. Se você está me dizendo que alguém praticou peculato em relação a uma casa, um apartamento, um terreno, uma vaga de garagem, você está me dando uma informação que não pode coexistir na mesma frase. Ou é peculato ou o objeto é imóvel. Não pode ser as duas coisas. Peculato atinge bens móveis. Por exemplo, pecúnia. O que é pecúnia? É o termo chique e elegante para dinheiro. Dinheiro, mercadorias, produtos, bens móveis. Aí eu sei que já vai aparecer, está até demorando, aquela galera que é fã de direito civil. E os semoventes ficam onde? Para fins de direito penal, quando a gente fala em bens móveis, nós estamos incluindo dentro deles todas as subdivisões de bens móveis, incluindo os semoventes. Professor, eu nunca ouvi falar num bem semovente. Móveis e imóveis eu conheço, mas semovente nunca passou pela minha cabeça. Semoventes são os bichos.
Gado é boi, vaca, porco, cavalo, galinha, um cachorro que você tem em casa, um coelho que você cria, são os semoventes. Mas para o direito penal, quando você estiver falando de peculato, você pensa assim, imóvel, casa, terreno, chácara, vaga de garagem, imóvel, não presta para peculato. O resto, que não é imóvel, é possível sim figurar como objeto de peculato. E aí, na regra, se eu estou dando regra, eu vou dar exceção, na regra, os bens móveis públicos são objeto do peculato. Mas como eu disse, faço questão de repetir, os particulares também podem ser. Giovanni, e quando o diabo é que um bem particular vai figurar como objeto do crime de peculato? Quando esse bem particular ele estiver sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Grava esse bizu, porque ele quase toda prova de polícia ele aparece. O bem privado, o bem particular, ele pode figurar como objeto do crime de peculato, desde que ele esteja sob guarda, tutela ou gerência formal do ente administrativo. Vou lhe dar aqui 2 exemplos de um crime de peculato praticado em detrimento de bens móveis particulares. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que você tem um veículo que foi objeto de furto. Esse veículo foi furtado e lá na frente esse veículo foi recuperado, foi parado numa blitz de trânsito, perceberam que o veículo tinha registro de furto no Sinavan, e aí pegaram o veículo e levaram para o depósito da roubos e furtos de veículos. Deixaram o veículo lá estacionado enquanto tentavam localizar o proprietário. Localizaram você, dono do veículo. Quando você chega lá no depósito para retirar o veículo, você percebe que houve a subtração do estepe do veículo, levaram o som do carro, abriram o capô e levaram diversas peças do motor do carro. O seu veículo está depenado. Pelo sistema CRTV, pelo sistema de monitoramento do depósito, se percebeu que foi um funcionário público responsável pela guarda daquele depósito, que durante a noite foi até o veículo particular que estava sob guarda do Estado, abriu o carro, tirou estepe, tirou peça do motor, tirou som. Nesse caso, o funcionário pratica crime de peculato, inclusive crime de peculato, apropriação, desvio, porque no meu exemplo ele tinha a guarda do local do depósito. E o bem objeto do crime é privado, é o bem privado sob a guarda do Estado. Quer ver uma outra situação hipotética que pode acontecer? Viaturas que são locadas. É muito comum, mas muito comum mesmo, você ter instituições públicas que alugam viaturas. Autarquias de trânsito, polícia militar, polícia civil, o Estado não compra as viaturas. O Estado faz contrato de locação de viaturas com empresas particulares, com empresas privadas. Aquela viatura que é alocada, que é acautelada à instituição pública, ela é um bem privado, que está sob tutela do ente administrativo. Se alguém leva, por exemplo, o estepe, o funcionário público que está usando a viatura leva o estepe, o crime é de peculato. E o objeto é o bem particular sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Então tenha cuidado, que isso é pegadinha clássica. Se você errar um troço desse na sua prova, você se lasca, porque você quer. O crime de peculato, em regra, atingirá bens públicos, bens móveis públicos, mas pode atingir também bens particulares que estejam sob guarda, tutela ou gerência formal do Estado. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu trazer uma questão, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, deixa eu trazer uma questão que eu me lembro que caiu num concurso de delegado, eu acho que foi aqui em Pernambuco, em 2006. Essa questão é antiga pra caramba, mas até hoje tem gente que cai nela. Vamos imaginar que você vai até uma delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência de um furto do seu celular. Você teve um celular furtado em via pública, resolveu ir na delegacia fazer o BO. Eu sei que não precisa, o BO é eletrônico, mas me ajuda no exemplo. Suponha que você tenha que ir fisicamente na delegacia.
Você pega o seu carro, vai no seu veículo particular, deixa o veículo particular estacionado de frente à delegacia, desembarca do carro e entra na delegacia. Só que como você está estacionando na porta da delegacia, você diz, não, deixa o carro aberto mesmo, não tem problema não. Vou deixar aberto aqui para não esquentar muito. Aí você entra na delegacia para fazer o seu BO. Um policial civil que está fumando um cigarro ali do lado de fora da delegacia, vê que você estacionou o carro diante da delegacia, vê que você entrou na delegacia, esse policial vai lá e subtrai o som do seu carro. Era mais ou menos essa a questão. A pergunta é, nesse caso, nós teríamos crime de peculato? Interrogação. De novo, nessa situação hipotética, nós poderíamos reconhecer o crime de peculato? Interrogação. A resposta é não. Nesse caso, nós temos um mero crime de furto. Giovanni, mas quem pegou o bem não é um funcionário público? É. O carro não está estacionado diante da delegacia? Está. E por que é que não é peculato? Porque em que pese ser um bem privado, esse bem não se encontra, de novo, esse bem não se encontra nem sobre guarda, nem sobre tutela, nem sobre gerência formal do ente administrativo. É diferente do primeiro exemplo. No primeiro exemplo que eu lhe dei, o veículo estava no depósito de roubos e furtos de veículo. Ele estava sob a guarda formal do Estado. Nesse segundo exemplo, é um bem particular que não está, de novo, que não está sob guarda, gerência ou tutela do ente administrativo. Logo, não tem como caracterizar crime de peculato, seria um mero furto, caput do artigo 155 do Código Penal brasileiro. Beleza? Bom, mas vamos lá. Quais são então agora as particularidades de cada uma dessas modalidades de peculato? A começar pelo peculato, apropriação ou desvio, caput do artigo 312. Diz mais ou menos assim: apropriar-se funcionário público para si ou para outro, ainda que fora das funções, ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta, bens públicos ou particulares, ou desviar em proveito próprio ou alheio. Mais ou menos isso. Eu vou até ler aqui, não custa nada, eu não me lembro de cabeça. Definição de peculato na letra da lei: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Ora, o que é que você vai fazer para saber se está diante ou não de um peculato, apropriação ou desvio? É muito simples. Você vai observar a relação que o funcionário público tem com o bem objeto do crime. Se ficar claro que aquele funcionário público ele tem a tutela, a gerência, a guarda, o poder de decisão em relação ao bem, em razão das funções que ele desempenha, como consequência da atividade funcional que ele desempenha, e esse funcionário ele desvia, ele toma para si, ele pega o bem em proveito próprio ou alheio, o crime em análise é de peculato, apropriação ou desvio. Se ligue, para ter peculato, apropriação ou desvio, é indispensável que se comprove que o sujeito ativo do delito, o funcionário público, ele já tinha a guarda, a posse, a tutela, a gerência do bem em razão da atividade funcional que desempenha. Era ele que decidia sobre o destino do bem em razão da atividade que ele desempenha. Exemplo, vamos imaginar que o indivíduo trabalhe dentro de um governo de estado. O cara trabalha na Secretaria de Saúde do governo do estado. E é ele que libera as notas de empenho. É ele que autoriza o pagamento de tudo aquilo que a Secretaria de Saúde compra para o governo do estado. De um pacote de gás a respiradores para leitos de UTI. É o cara que vai lá e que diz, pode pagar. Cadê a nota? Está aqui, pode pagar. Suponha que esse indivíduo ele saiba que o preço, sei lá, desse lápis aqui é R$1. Mas ele faz um acordo com o vendedor
para que o vendedor venda esse lápis aqui por R$ 5 e depois repasse para ele R$ 3. Infelizmente, é um esquema que ainda acontece no serviço público brasileiro. Queria muito que nós chegássemos no momento onde o ente administrativo comprasse tudo pelo preço que é para ser. Na verdade, o ente administrativo devia comprar as coisas mais barato do que nós particulares, porque ele compra em grande quantidade, ele compra sem fazer arrecadação da totalidade de impostos, sem pagar, por exemplo, imposto para outros entes da federação. Então ele teria que comprar mais barato. Se eu compro esse lápis por R$ 1, eu devia comprar esse lápis aqui por 50 centavos. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, vamos lá. O cara trabalha na Secretaria de Saúde. É ele que autoriza o pagamento. O dinheiro só vai para o empenho do fornecedor se ele liberar. Ele aceita que esse lápis, que custa no mercado R$ 1, seja vendido por R$ 5 ao ente administrativo, porque ele vai receber R$ 3 desse dinheiro. Qual crime ele pratica? Peculato, e mais especificamente aqui, peculato, apropriação ou desvio. Ele cai no caput do artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Por quê? Porque ele já tem a tutela do dinheiro em razão das funções. Ele tem o que a gente chama de chave do cofre. É ele que abre o cofre, hipoteticamente, está entre aspas, no sentido figurado, e libera o pagamento daquele empenho, libera o pagamento daquela verba. Ele está desviando aquela verba em proveito próprio alheio, peculato, apropriação. E um detalhe, se ele for, por exemplo, funcionário comissionado, for um secretário de saúde, secretário de saúde é cargo de assessoramento, é cargo em comissão, é cargo de livre provimento e livre exoneração. Se essa pessoa que incorre esse crime exerce uma função de confiança, o crime já tem a pena agravada por força do parágrafo 2º do artigo 327. Eu quero chamar muita atenção de vocês a esse respeito, porque eu vi algumas pessoas dizendo, olha, vamos encaminhar ao Congresso um projeto de lei para agravar a pena do peculato, se ele for cometido nessa época. Cuidado! Se o peculato é praticado por quem exerce cargo de comissão, um secretário de saúde, um secretário de administração é cargo de comissão, seja da prefeitura, seja do estado, seja do governo federal, no caso seria o ministro. Se a pessoa exerce cargo de assessoramento em órgão público, os crimes funcionais por ele praticados já são agravados por força do parágrafo 2º do artigo 327. Observe aqui comigo, eu vou ler a letra da lei, que muita gente não está ligada nesse detalhe, por isso está falando tanta besteira. Ó. Parágrafo 2º do artigo 327, estou lendo o código. A pena será aumentada da terça parte, ou seja, aumenta a pena em 1/3, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, que são os cargos de livre provimento e livre exoneração, secretários municipais, secretários estaduais, ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, se a pessoa que está tomando a decisão, ela não é uma pessoa que está lá por concurso, de novo, se a pessoa que está tomando a decisão, ela não é uma pessoa que está lá por concurso, ela é uma pessoa que está lá porque foi nomeada, é um cargo de assessoramento, é um cargo de livre provimento e livre exoneração, é um cargo de confiança, é um cargo comissionado, os crimes funcionais por ela praticados, independente de ser peculato ou não, qualquer crime funcional, já terão, por força do parágrafo 2º do artigo 327, a pena aumentada em 1/3. Então, se for um peculato, apropriação ou desvio, é de 2 a 12. Só que se for, por exemplo, um secretário de saúde, a pena dele é aumentada em 1/3. É 2 a 12 mais 1/3. E tem um outro detalhe que pouca gente está ligada. Lembre-se que oficialmente nós estamos vivendo estado de calamidade pública. Muitos estados e muitos municípios decretaram estado de calamidade pública. E o que é que isso significa? Todos os crimes, não são só os crimes funcionais, não. Todos os crimes praticados em período de calamidade pública são genericamente agravados.
essa galera que cair agora por crime de peculato, desviando, por exemplo, verba da saúde, se for cargo de comissão, se for secretário de prefeitura, se for secretário de governo estadual, além de responder por um crime cuja pena já é muito alta, de 2 a 12, além de ter a causa especial de aumento de pena de 1/3, na terceira fase da dosimetria, ainda terá a pena genericamente agravada na segunda fase da dosimetria por força de um agravante genérico constante no artigo 61 do Código Penal brasileiro. O artigo 61 do Código Penal apresenta os agravantes genéricos que devem ser aplicados pelo juiz na segunda fase da dosimetria. E um desses agravantes é o crime ser praticado em estado de calamidade pública. Então vamos pegar um exemplo aqui teórico, tá? Não estou dizendo que isso tenha acontecido. Isso é uma hipótese. Eu não posso imputar a responsabilidade penal a quem quer que seja. Quem tem que imputar é o Poder Judiciário, não eu que sou professor. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um secretário ou um subsecretário de saúde de um governo estadual autorizou a compra de respiradores por preço superfaturado. Era para ser 30 mil, pagaram, 4 vezes mais, 5 vezes mais. E se ficar comprovado que parte desse valor do superfaturamento foi propina, se ficar comprovado que parte desse valor do superfaturamento foi destinado a ele, secretário, ou a governo ao governador, ou quem quer que seja, pegaram parte desse dinheiro que pagaram a mais e deram para alguém, a pessoa que autorizou o pagamento, no caso o secretário de saúde, comete crime de peculato. Na segunda fase da dosimetria, o juiz agrava genericamente por força do artigo 61 do Código Penal, porque o crime está sendo praticado em momento de calamidade pública, e na terceira fase da dosimetria, ele aplica a causa especial de aumento de pena de 1/3, porque o crime foi praticado por integrante de cargo em comissão. Então, pega a pena base de 2 a 12, na segunda fase, agrava genericamente e na terceira fase, aplica a causa especial de 1/3. E antes que alguém me pergunte, Giovanni, isso não seria bis in idem, não? Eu não teria bis in idem, não. Agravar na segunda fase e aumentar na terceira fase, não. A jurisprudência do STJ e do STF é taxativa. Não tem bis in idem nesse caso, por um motivo muito simples e pragmático. Agravante genérico é na segunda fase. Causa especial de aumento de pena é na terceira fase. Seria bis in idem se fosse 2 elementos idênticos na mesma fase. Como não são, e antes que alguém me pergunte, e por que é que você não está tipificando isso na lei de licitações? O certo não seria você tratar essas condutas como crime da lei de licitações? Por que é que você está tratando isso como peculato? Justamente porque nesse período de calamidade as compras estão sendo feitas com dispensa de licitação. Se eu tivesse o processo licitatório previsto na Lei 8666, primeiro eu teria que verificar se não há crime específico da Lei de Licitações. Mas como a maioria das condutas de compras, de gastos públicos deste período estão sendo feitos por causa da pandemia, por causa da condição de calamidade pública, com dispensa de licitação, eu não vou olhar os crimes da Lei 8666, eu vou olhar o crime de peculato, nesse caso aqui. E mais um detalhe, tá, pessoal, importantíssimo. Eu vi muita gente falando, mas muita gente mesmo comentando, no Twitter principalmente, que prefeitos poderiam incorrer no crime de peculato do artigo 312 do Código Penal brasileiro. Isso é um erro grosseiro. Você que está me assistindo agora, você que é operador do direito penal, você que milita, você que trabalha na área do direito penal, não cometa essa falha, não cometa esse equívoco. Prefeitos não incorrem em crime de peculato do artigo 312 do Código Penal brasileiro, nem do 313. De novo, não abra a boca para falar que prefeito incorre em crime de peculato do artigo 312. Isso é um erro primário. Por quê? Existe no Brasil
uma lei específica para... A Eva está perguntando se eu saí do SES. Faz só 4 anos que eu saí do SES, Eva. Graças a Deus, 4 anos que eu estou no meu curso. Estou lá no Jus 21. Um abraço para você. Voltando para o que eu estava falando. Prefeito, ele tem uma lei específica onde estão tipificados todos os crimes que ele pratica contra a administração. É o decreto 201/67. De novo, decreto 201/67. Cuidado, eu vejo gente que vai fazer prova de segunda fase de OAB em direito penal que leva vade-mecum que não tem o decreto 201. Eu fico doente quando eu vejo o pessoal chegando para fazer prova de OAB que o vade-mecum não tem o decreto 201, porque só precisa cair alguma coisa de crime de prefeito que o cara não sabe onde achar. Não tipifique conduta de prefeito contra a administração no Código Penal. Fico alerta. Se alguém puder escrever o número do decreto aí para o povo que está assistindo a live anotar, isso é importantíssimo. Não tipifique crime de prefeito contra a administração no Código Penal. Os crimes estão tipificados no decreto 201/67. O decreto 201/67 tipifica os crimes de responsabilidade de prefeitos. O artigo 1º, vou ler aqui, do decreto 201/67 diz: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara de Vereadores. Inciso 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Um prefeito que desvia dinheiro da prefeitura não é enquadrado no Código Penal. O prefeito que desvia dinheiro da prefeitura cai aqui, no artigo 1º, inciso 1 do decreto 201/67. A pena, inclusive, é a mesma, tá? A pena base é de reclusão de 2 a 12 anos, beleza? Então, se você tem um funcionário público que ele tem a tutela do bem e ele desvia o bem para si, apropria-se do bem em proveito próprio alheio, é peculato a apropriação. Um parêntese aqui importante, tá? Não existe, de novo, não existe peculato de mera utilização. Você pode ter a posse do bem em razão das funções que desempenha, da atividade funcional que desempenha, e simplesmente utilizar o bem sem incorrer em peculato. Vou lhe dar um exemplo. Imagina só que você trabalha numa repartição pública e nessa repartição você tem um notebook que é colocado lá na sua mesa pelo Estado para você trabalhar. Certo? O Estado foi lá e colocou um notebook para você trabalhar. E aí o seu notebook pessoal que fica na sua casa por algum motivo queimou. Chegou o final de semana, você quer assistir um Netflix no notebook, você quer estudar, quer assistir uma videoaula, e aí você diz, porra, eu vou passar o final de semana sem computador? Aí você pega na sexta-feira o note da repartição, que está na tua mão para trabalhar enquanto você estiver na repartição, leva para casa, usa o final de semana todo e na segunda-feira traz de volta. Isso não é peculato. De novo, isso não é peculato. Isso é uma mera utilização indevida do bem, trata-se de mera infração administrativa, procedimento de PAD, para quem não sabe o que é PAD, é procedimento administrativo disciplinar, mas não é crime, porque não houve a intenção de assenhoramento definitivo do bem, não houve intenção da pessoa ficar com o bem para si, certo? A mera utilização do bem não caracteriza peculato. Agora, quer ver um peculato? Não sei se é verdade. Quero crer eu que isso não aconteça, certo? Eu peço a Deus que isso não esteja acontecendo, mas eu tenho um outro perfil, esse é meu perfil profissional, Giovanni Moraes 2 é meu perfil jurídico, é o perfil onde eu trato as questões de direito penal, mas eu tenho um outro perfil que é como se fosse um perfil pessoal, onde eu dou minhas opiniões, tiro minhas brincadeiras, faço as coisas lá como se fosse um perfil meu, para me divertir. E lá nesse outro perfil, eu recebo muita denúncia, muito vídeo, muito documento, muita coisa. E eu recebi ontem, espero que seja mentira. Espero mesmo. Eu tenho certeza que é fake, que ninguém teria coragem de fazer aquilo.
Eu recebi um vídeo de uma determinada cidade do Brasil, aonde, segundo a pessoa que me mandou o vídeo, o secretário de saúde do município ia até o depósito de medicamentos da prefeitura, pegava os medicamentos que a prefeitura tinha comprado para combate à Covid-19, pegava esses medicamentos, botava na traseira da picape e levava os medicamentos da prefeitura para serem vendidos na farmácia dele. Segundo a pessoa que me mandou o vídeo, a pessoa me relata que o secretário é dono de farmácia na cidade, o secretário de saúde. E no vídeo você vê uma pessoa entrando num depósito que parece ser um depósito de medicamentos de uma secretaria de saúde, carregando a traseira do carro de caixas e caixas de remédio, que estão lá até com o selo do Ministério da Saúde, e levando esses medicamentos para a farmácia, uma farmácia, descarregando, e a postura, uma pessoa foi numa moto atrás filmando, como se o cara quisesse fazer a denúncia. E a postura parece de ser o dono da farmácia. E no vídeo dá para perceber que os funcionários abrem as caixas e botam os medicamentos na prateleira. Eu peço a Deus que isso seja fake, porque seria dantesco você imaginar um secretário de saúde fazendo isso. Em qualquer situação já é ruim. Imagine em meio a uma pandemia. Mas, se essa situação for verdadeira, notoriamente, nós estaremos diante de um crime de peculato, apropriação ou desvio. Se o cara é secretário de saúde do município, ele tem a tutela geral sobre aqueles medicamentos. A palavra final sobre o que faz ou deixa de fazer com os medicamentos é dele. O bem está sobre sua posse em razão das funções que ele exerce. Se ele pega aquele bem que já está sob sua posse e leva para vender na farmácia dele, ele está desviando em proveito próprio bem imóvel do ente público. Peculato, apropriação ou desvio, caput do artigo 312 do Código Penal. A segunda, deixa eu acelerar aqui por causa do tempo, a segunda modalidade de peculato é o peculato furto. No peculato furto, o funcionário público ele não tem a posse do bem em razão das funções. Grave isso. Parágrafo 1º do artigo 312. No peculato furto, o funcionário público não tem a posse do bem em razão das funções. O que acontece é que esse funcionário ele se aproveita, esse funcionário ele se locompleta, ele se vale das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona para ter um acesso facilitado ao bem que ele vai subtrair. Isso é tão importante que eu vou dizer de novo e bem devagarzinho. No peculato furto, o funcionário público ele não tem a posse, a tutela, a guarda que o seja do bem em razão da sua atividade funcional. O que acontece é que ele se vale, ele se utiliza, ele se locompleta das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona para ter um acesso privilegiado a esse bem que ele quer subtrair. Vou te dar um exemplo. Imagina só que o cara trabalha na Receita Federal e ele trabalha no atendimento da Receita Federal. Supõe ainda que ele tenha uma identidade funcional e aquela identidade lhe franqueia acesso a qualquer local, qualquer sala, qualquer canto do local onde ele trabalha. Ele tem lá a identidade funcional, normalmente hoje elas têm um chip, você passa o chip na leitora e digita a senha e você entra onde quiser da repartição. Esse cara trabalha no atendimento, ele não trabalha no depósito de bens apreendidos, mas ele se ligou que chegou um carregamento de iPhone apreendido pela Receita. Aí o que é que ele faz? No momento que ninguém está vendo, ele vai até o depósito, abre a porta automática usando a sua identidade funcional, entra no local, subtrai um telefone e leva embora. Isso é o quê? Isso é peculato furto. Veja, ele não trabalha no depósito, ele não tem a posse do bem em razão das funções, mas ele de alguma forma se valeu das vantagens que ser funcionário público lhe proporciona para ter acesso ao bem. De alguma forma ele está se completando das facilidades que ser funcionário público lhe dá para pegar o bem. Peculato, furto. Eu me lembro de uma questão
do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a última vez que teve concurso, que a questão tinha uma pegadinha também. A questão dizia assim, que o cara trabalhava na Polícia Civil e ele foi hora erma da noite. O que é hora erma da noite? Ali 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, enfim, hora erma da noite. Ele foi até o local onde a Polícia Civil deixava mercadorias que tinham sido recuperadas. Delegacia de roubos e furtos recuperava lá o que quer que seja e deixava num depósito. Esse policial civil foi até esse local de madrugada, pulou o muro, arrombou o portão, entrou e subtraiu mercadorias, evadindo-se do local. A pergunta que a questão fazia era se isso podia ser peculato furto. Veja o enunciado. Fulano de tal, funcionário público, policial civil, foi de madrugada até um local onde a Polícia Civil guardava mercadorias apreendidas. Pulou o muro, arrombou o portão e subtraiu parte dessas mercadorias. Isso é peculato furto? Interrogação. A resposta é não. Isso não é peculato furto. Muita gente caiu nessa pegadinha, em que pese ser um funcionário público, em que pese os bens estarem sob guarda do Estado, ele em momento algum se valeu das facilidades de ser funcionário público para proceder à subtração do bem. O que eu tenho nesse caso é simplesmente um furto qualificado. Furto qualificado, Giovanni? Sim, ele não pulou muro, tem a qualificadora do emprego de escalada. Ele não arrombou a porta, tem a qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo à subtração do bem. O fato dele ser funcionário público aqui foi irrelevante. O que eu tenho é um furto com elemento de qualificação e dependendo de outros elementos ainda seria possível se aplicar, dependendo de outros fatores, a majorante do repouso noturno também. Mas peculato furto eu não tenho. Para ter peculato furto é preciso, é indispensável que a pessoa tenha se utilizado de alguma forma, de algum meio, das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona. Ah, Giovanni, mas ele só sabia que o bem estava lá porque ele é policial. Isso não é suficiente para caracterizar o peculato furto. No peculato furto, o uso da facilidade de ser funcionário público é concomitante à conduta de subtração. Eu estou me utilizando das facilidades no momento da ação, no momento da efetiva subtração. É peculato furto. Fugiu disso, não tem como reconhecer. Nós temos o peculato culposo, parágrafo 2º do artigo 312, que inclusive é o único crime de funcionário contra a administração, na verdade é o único crime contra a administração que admite modalidade culposa, tá certo? Os crimes de funcionários contra a administração não admitem modalidade culposa no seu peculato. No peculato culposo, o funcionário público, vou até ler a letra da lei aqui para citar exatamente como está no texto normativo, artigo 312, parágrafo 2º, o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. E a pena é bem pequena, é detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos traduzir isso. O que seria concorrer culposamente? Suponha que eu seja funcionário público, hipoteticamente, tá? Suponha que eu seja hipoteticamente funcionário público e suponha que eu seja um funcionário público que é responsável por trancar a repartição. A minha função é todo dia às 18 horas, hipoteticamente, eu não faço isso não. A minha função é todo dia às 18 horas verificar se todas as portas e se todas as janelas da repartição pública estão fechadas. O problema é que tem gente que você pode deixar tomando conta de uma tartaruga. Aí você vai dizer, eu sei que deixa fugir. Não, que deixa morrer de fome. Porque devagarzinho a tartaruga foge, mas para ela morrer de fome ela leva quase 60 dias. Tem gente que pode ter o melhor serviço do mundo e essa pessoa vai aloprar. Então suponha que eu seja o cara responsável por trancar a repartição. Sexta-feira, 6 horas da noite, eu tô indo fechar as portas, aí meu celular toca. Alô, diga, pai, e começa a conversar. E tem gente que quando começa a conversar no celular, se esquece do mundo. Aí eu começo a conversar e saio
e me esqueço de fechar a porta dos fundos da repartição. Me esqueço de trancar lá para trás. Alguém, que eu não sei quem é, se aproveita do fato de eu ter deixado a repartição destrancada, entra e subtrai todos os computadores da repartição. O meu crime é peculato culposo. Giovanni, você levou o quê? Nada. Por isso que é peculato culposo. Eu não levei nada. A minha leseira, a minha displicência, a minha imprudência, a minha imperícia, a minha negligência, nesse exemplo que eu dei, o elemento caracterizador da culpa seria a negligência. A minha negligência, nesse caso, facilitou, concorreu, fez com que outra pessoa, que eu não sei nem quem é, tenha subtraído bens. E aí as pessoas dizem, não, mas esse crime é teórico. Teórico não. Eu conheço um caso, inclusive um ex-aluno meu me pediu para dar um parecer sobre o caso e ele me mandou os vídeos, porque hoje tem câmera em todo canto. Aqui no meu escritório tem câmera, que tem uma câmera. Minha casa todinha parece um Big Brother. Se eu estou fora, às vezes eu fico noiado. O trânsito está parado, eu entro na câmera para ver se a babá está cuidando direito da criança, enfim. Então, hoje quase tudo é por imagem. E aí aconteceu efetivamente esse fato. Um aluno, ex-aluno meu, não vou dizer onde ele trabalha numa determinada repartição pública do judiciário. E ele era um funcionário, tinha uma escala, eles lá faziam uma escala, todo dia era um funcionário que fechava a repartição toda. E ele ficou naquele dia para fechar. E ele pegou o celular, tipo, era para fechar a repartição às 6 horas da noite, 5h30, 5h40, ele pegou o celular e começou a brigar com a namorada. Aquela briga lá, a namorada mandou mensagem, ele não gostou. E nas câmeras você vê que ele está desligando os computadores e brigando. É notório, você não consegue escutar, mas pelo gesto ele está desligando o computador, desligando cafeteira, ele está alterado aqui, apagando luz e tal. E aí você consegue ver pelas câmeras que ele esquece de fechar as janelas. As janelas estão encostadas, mas não estão travadas. Ele a repartição funciona num casarão, ele sai, fecha uma janela, mas deixa outras abertas na agonia. Vai embora, fecha a porta da frente. E aí as câmeras gravam, no dia seguinte, era um sábado, as câmeras gravam particulares que iam passando na rua, que viram que as janelas laterais estavam abertas, entraram no casarão, entraram por essas janelas abertas e se evadiram levando computadores da repartição. As pessoas que subtraíram os computadores praticaram furto. E ele, que foi embora e deixou a janela aberta, e isso fica claro no sistema de câmeras, incorreu em peculato culposo. Essa é a ideia do peculato culposo. Ele não levou nada, mas a sua negligência de ter deixado as janelas destrancadas figurou, nesse caso concreto, como um elemento facilitador para que a mundiça entrasse e furtasse os computadores. Então, o crime do funcionário público, nesse caso, é peculato culposo. Eu conheço um outro caso, eu tenho um parente meu, uma parente minha, na verdade, que ela trabalhou antigamente no Bandep. Bandep era o Banco do Estado de Pernambuco. E antigamente, funcionário público recebia na boca do caixa. Não era como hoje que você tem cartão, não, vai para a conta do cara. Não, o cara ia com a identidade funcional dele e recebia na boca do caixa. Todo mundo tinha um dia para receber lá no governo do estado. Sabe, muitos anos, eu estava na faculdade de Direito, você tem uma ideia? O tempo faz anos 90. E ela trabalhava como caixa do Bandep, de uma agência do Bandep chamada Postão do Bandep, que tinha bem pertinho da Faculdade de Direito do Recife. Bem pertinho do Parque 13 de Maio. Quem é de Pernambuco aqui é mais antigo, lembra? Era lá que a gente comprava o passe estudantil. Eu comprei muito passe estudantil no Postão do Bandep. Resumo da ópera. Ela ficava com dinheiro na gaveta dela. E aí chegou uma hora que ela saiu para almoçar e teve um dia que ela esqueceu de tirar o dinheiro da gaveta. Tem um negócio que o pessoal chamava, não sei se ainda existe hoje em banco, o pessoal chamava na época sangria. O sangria do caixa era assim. Você ia sair para almoçar, você pegava um malote, contava o dinheiro que estava na gaveta do caixa do banco, botava esse dinheiro dentro do malote e entregava para o chefe lacrar. Aí você ia almoçar e quando você voltava, você vinha e pegava o malote de volta. Chamavam isso de sangria. Ela esqueceu de fazer a sangria. Ela saiu para almoçar na pressa e deixou o dinheiro lá. E quando ela voltou, alguém tinha pego o dinheiro. Quem pegou o dinheiro? Ninguém sabe. Não tinha câmera na época. Algum colega dela foi lá e passou a mão no dinheiro. E era uma grana alta, era equivalente a quase 5 meses
de salário dela, tal, e ela incorreu em peculato culposo. Eu me lembro bem disso. Na época, a tipificação imputada foi de peculato culposo. Ela não foi condenada por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 312, parágrafo 3º do artigo 312, apresenta uma hipótese de exclusão de crime, de extinção de punibilidade no peculato culposo. Que é, se o funcionário público que incorrer em peculato culposo, ele reparar integralmente o dano que o Estado sofreu antes da sentença irrecorrível, está extinta a sua punibilidade. Está no parágrafo 3º do artigo 312, é uma hipótese específica para o peculato culposo. Se o funcionário público que incorrer em peculato culposo, ele restituir o bem, ele reparar o dano que o erário teve antes da sentença transitar em julgado, isso é causa extintiva da punibilidade. Se ele reparar o dano depois, a pena está reduzida pela metade. E aí os colegas fizeram uma vaquinha, fizeram rifa, ela pegou lá adiantamento de férias, 13º, eu sei que ela pagou o prejuízo do Estado. Como ela pagou o prejuízo do Estado, neste caso, causa extintiva da punibilidade. Rapidinho, para a gente terminar por causa do tempo aqui, nós temos também o peculato mediante erro de outrem, que está no artigo 313 do Código Penal. No peculato mediante erro de outrem, o funcionário público ele se aproveita da falha de alguém para ficar com um bem público que não lhe cabe. No peculato mediante erro de outro, alguém errou, alguém se equivocou e o funcionário público se aproveita dessa falha, desse equívoco para ficar com um bem que não lhe cabe. Qual é o exemplo mais elementar que tem de peculato mediante erro de outro? Vamos imaginar que hipoteticamente, tudo que eu estou falando aqui é hipotético. Vamos imaginar que hipoteticamente eu fosse funcionário público e fosse chamado para um cargo em comissão. Ó, Giovanni é funcionário público, quanto é o salário dele todo mês? O salário dele todo mês é R$4.000, beleza. Giovanni, você vai assumir um cargo em comissão aqui, a função comissionada tem uma gratificação e ao invés de 4.000 você vai passar a receber 50% a mais. Você vai passar a receber R$6.000. Veja, o meu provento, situação hipotética, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu faço isso não, situação hipotética. O meu concurso, o meu salário é de 4.000. Me chamam para um cargo em comissão, eu vou ganhar 6, 50% a mais, enquanto eu estiver exercendo a função comissionada. Aí eu vou, trabalho um mês, trabalho 2, trabalho 3. No 3º mês eu digo, rapaz, eu não estou gostando disso não. Eu quero voltar para a minha função. Eu quero deixar o cargo comissão aqui, dessa função comissionada para outra pessoa que para mim não interessa não. Eu saio da função comissionada. Então eu tenho que parar de receber o acréscimo, concorda? A gratificação da função. Só que alguém, por alguma falha, não informa ao Estado para parar de me pagar. Eu continuo recebendo aqueles 2.000 a mais. No mês seguinte eu não trabalhei e recebi. Daí aí fica recebendo a mais. Isso é peculato mediante erro de outrem. Antigamente o pessoal chamava isso de peculato estelionato, mas não use essa expressão, tá? Essa expressão é imprecisa, essa expressão está em desuso, a doutrina já disse que ela é equivocada. Você vai encontrar algumas questões de 20 anos atrás que falam que peculato mediante erro de outrem pode ser chamado de peculato estelionato, mas não use hoje esse tipo de expressão, beleza? Então, nesse caso, o funcionário público incorre em peculato mediante erro de outrem. Ele ganha 4.000, sabe que não é para receber mais os 50% e continua recebendo, cometeu crime. Já, e um detalhe, tá? Nesse caso, o crime é continuado. Todo mês que ele receber a mais indevidamente, sabendo que é indevido, eu tenho continuidade delitiva. Cada mês é um crime em continuidade delitiva. A continuidade só cessa quando ele recebeu o último pagamento. E, consequentemente, a contagem da prescrição só cessa da data do último pagamento. Beleza? Bom, é muita coisa, peculato é um crime, tem muita coisa para a gente falar, mas pela hora aqui o Insta já vai me derrubar, então eu acredito que a gente deu um panorama geral. Vou dizer mais uma vez o que eu sempre falo nas lives, tá bom, pessoal? Veja, o objetivo dessas nossas lives aqui é levar conhecimento para vocês, mas vocês sabem que isso aqui é uma análise superficial. Giovanni, com isso que eu aprendi hoje aqui de peculato, eu consigo fazer uma prova para delta, eu consigo fazer uma prova para alfa? Não.
Não consegue. É óbvio, quando eu estou dando crimes contra a administração lá no curso do JUS 21, lá no Projeto Delta, eu levo 5 horas. 5 horas só falando de peculato, porque é coisa demais, é detalhe demais. Hoje em dia, você passar em um concurso público, principalmente concurso para a polícia, que é o único que vai ter, a gente sabe disso. Inclusive amanhã eu vou fazer uma live importantíssima com o Maurício e eu vou deixar claro de uma vez por todas que esqueça concurso para as outras áreas, fora de polícia. Eu fiz inclusive um estudo aqui de quantas vagas nós vamos ter efetivamente nos próximos 12 meses para concursos federais e estaduais de polícia e o nível da concorrência. Eu estou fazendo um estudo, se eu conseguir terminar esse estudo até amanhã, eu vou inclusive fazer uma projeção dos concursos que vão ser mais concorridos e os que vão ser menos concorridos. Mas, por exemplo, a gente sabe que hoje concurso para delegado de polícia vai ter no mínimo 100% a mais de aumento na dificuldade da concorrência. Concurso para alfa, pelo menos 50% a mais, porque gente que estava estudando para magistratura, para Ministério Público, está correndo e vem fazer concurso de carreira policial, que é o que vai ter esse ano e é o que vai ter ano que vem. Então, mas amanhã a gente conversa sobre isso. E eu sempre digo, hoje, quem for passar em concurso público tem que ter um estudo muito específico, muito verticalizado. E eu digo isso por quê? Porque se você já é SAF em concurso, se você já está estudando no nível que precisa, aí você me vê fazendo essa live aqui, aí você diz, é só isso que tem sobre peculato? É óbvio que não. Lógico que não. Isso aqui é uma análise bem superficial. É uma forma de trazer conhecimento para que você possa, inclusive, se posicionar. Quando você vê o pessoal falando besteira aí nos jornais, nas redes sociais, estão falando tanto hoje por causa dessa questão da pandemia. Mas, se você está focado em concurso, você sabe que o estudo é muito mais aprofundado. É por isso que lá no nosso curso no JUS 21, seja no curso de Delta, seja no curso de Alfa, a gente leva tanto tempo para dar a parte especial. Eu acho que eu vou dar umas 50 horas de aula só de crime em espécie. É muita aula, é muito tempo de aula, porque todo detalhe possível e imaginável do crime a gente está analisando com vocês. Assim, eu quero que o cabo diga, não, eu posso ter errado a questão do penal, do processo penal, legislação especial, e meus outros professores de administrativo, constitucional, todo mundo diz a mesma coisa, mas não porque a gente não tratou todos os detalhes, beleza? Então, vocês sabem, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, um estudo efetivamente para garantir a aprovação, vai lá no JUS 21, www.jus21.com.br, beleza? Valeu, crianças, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.